Olá, seja muito bem-vindo a mais um Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento. Eu sou a Carol Mazzucato e eu estou aqui nos estúdios InPlay, na casa da Implantar Telecom, onde você conta com uma internet de alta velocidade, um suporte próprio 100% mineira para sua casa, para o seu escritório, para onde você precisar de boa internet. Então vem comigo que hoje eu tenho um assunto muito importante quando a gente está falando de empresas, quando a gente está falando de gestão. Só que a gente precisa descomplicar as finanças. Mas como trazer isso de um jeito, uma fala acessível, de um jeito que realmente funcione? Então, não vou ficar falando, não. Eu trouxe a Daiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Se apresente para a gente, conta tudo, quero saber de tudo, como que você ajuda aí muitas empresas. Tá joia, obrigada. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, né, de estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito boa para falar de finanças também. E eu sou a Daiane, mas todo mundo chama de Dai, né? Então, sou a É Dai, verdade. gestora da Power Gestão. Lá nós somos duas empresas, né? Então, só para você entender um pouco de como que funciona a Power também, né? Hoje eu faço a gestão da Power e nós temos a Maxap e a Power. Então, são duas empresas de consultoria. E a Power, ela surgiu há 3 anos, vinda da Maxap também, para fazer a consultoria de gestão financeira de pequenas empresas. Então, ela é bem nichada nesse foco, né? Aham. E eu faço essa gestão, que é basicamente levar a gestão financeira para pequenas empresas. Igual você falou, de uma forma mais complicada, fazer com que o empresário goste de falar comigo, porque muitos não gostam de finanças, né? É. Não gostam de financeiro, quando fala já tem essa versão. Então, o meu desafio diário é fazer eles gostarem de fazer reunião comigo e, de fato, fazer essa evolução lá dentro das pequenas empresas também. É maravilhoso que você fala assim, a gente está falando de atendimento, né? E fazer com que o cliente goste de você, porque é um ponto muito delicado. Sim. A gente está falando de uma necessidade para o negócio dele, visto que acho que você tem mais ainda, né, respaldo para falar disso, o número de empresas, pequenas empresas que foram aí crescendo, né, que pessoas criaram novas empresas ou saíram da informalidade, né? E assim, eu preciso falar disso, mas eu não quero falar disso, né? Então, assim, eu te amo e eu te odeio ao mesmo tempo, né? E Exatamente. como que a gente consegue fazer essa relação? Porque as pessoas têm dificuldade de falar de finanças. Como que você consegue criar um clima de confiança, onde você vai construir uma relação, sabe? Então, tipo, começar do zero. A maioria, acho que posso falar que 99% dos nossos clientes que já passaram na Power, eles vêm porque eles já estão com esse sentimento assim de eu não dou conta mais. Eu estou trabalhando, trabalhando e cadê meu dinheiro? Vendo muito, falta dinheiro. Vendo pouco, falta dinheiro. Então, eles já chegam nessa ânsia, e isso é um lado bom, né? Que a Power ela é sempre procurada quando tem alguma coisa apertando muito. Porque é a cultura do pequeno, né? Ele vai levando, então tem que preocupar com venda, tem que preocupar com atendimento, até com as pessoas, mas o financeiro vai ficando. Aí chega um momento que eles falam, não, mas eu estou trabalhando, né, demais aqui, não estou conseguindo ver esse resultado. Então, eles procuram, né, ou vêm muito por indicação também, porque eles estão, assim, precisando de uma luz. Então, a gente sempre começa nessa organização mesmo, sabe? O desafio é fazer ser recorrente, mas esse início eles já vêm buscando uma luz de saber para onde que está indo esse dinheiro, como que eu faço, porque não tem esse controle. A gente não aprende isso em lugar nenhum, assim, Não. de forma prática, né? Hoje, você pesquisar ali, você vai achar vários conteúdos, mas beleza, e na prática? Como é que eu vou fazer isso? Então, eles já vêm com essa ânsia de como que eu faço isso no meu dia a dia, como que eu me encaixo isso no meu dia a dia, como que eu melhoro, né, todos esses processos, e aí que a gente entra estruturando, né, por processos mesmo. Então, lá na Power, a gente tem uma metodologia que é até diferente da consultoria, até da própria Maxap mesmo, que a consultoria é voltada para a gestão como um todo estratégica, processos, para empresas maiores. E na Power, a gente entendeu que a gente precisaria ir por partes. Porque não dá para você chegar lá falando para ele mudar tudo, começar a fazer controle, começar a lançar, começar a parar de gastar na conta pessoal, né, ou na conta da empresa, coisas pessoais. Então, são processos. E a gente sempre começa seguindo essas etapas com ele e avançando de acordo com como ele consegue, sabe? Porque cada um tem um fluxo também. Sim. Então, a gente entendeu essa necessidade deles de começar, mas começar no ritmo deles.
E aí a gente vai seguindo esse processo que a gente chama lá de fases. Então, a gente atua ali com cerca de 6 fases dentro da consultoria, ali dentro de um ano, que vai melhorando, né? Cada fase é um pontinho que a gente vai melhorando nessa gestão financeira deles também. Entendi. E, assim, mais do que você conseguir construir isso, as pessoas, elas esperam um resultado imediato. Tipo assim, você vai Sempre. começar no final do mês de março, a gente já vai ver um resultado. Aham. Eu acho que isso que deve ser o mais difícil, né? Porque você também, você tem como estimar, mas você não tem como colocar como exatidão quando que ele realmente vai ver o controle de tudo. Sim. Correto? Até porque a gente também não conhece o profundo. Porque a grande maioria entra assim, não, tá um pouquinho bagunçado, mas é pouca coisa. Tem umas continhas misturadas aqui, mas isso aí rapidinho a gente arruma. E aí, quando você começar a abrir, você vai vendo, de fato, a movimentação. Mas como você pagou isso? Ah, troquei meu carro nessa mercadoria, por isso que ela chegou. De onde que saiu? Então, você vai entendendo que é muito mais profundo. E eles têm essa ânsia. É igual quando a gente começa na academia, né? Ou fazer uma dieta, enfim. A gente quer ver o resultado já, né? No próximo mês. Tô suando, tô sofrendo, deixando de comer tudo que eu gosto. Eu queria estar com o resultado mais rápido. E lá é a mesma coisa. Tô lançando. Todo dia você me fala para eu lançar, eu tô lançando, mas cadê, né? De fato, o resultado? E aí a gente sempre trata muito isso até no onboarding com o cliente, né? Porque a Power ela é 100% online. Então, a gente não vai lá na empresa, ele não vai lá no escritório, a gente faz todo o processo online. E muitos têm até esse medo de, será que vai funcionar online, né? Sim. Então, no nosso onboard, a gente já traz esse tempo estimado, igual você falou, a gente estima pelos clientes que a gente já tem, pelo histórico, pelo que a gente conhece das pequenas empresas, mas cada um é um e vai de acordo também com a necessidade dele. Então, tem uns que se dedicam assim em 100%, vou fazer, vou melhorar. Tem outros que vai ali no ritmo e aí a gente vai apontando, né? Mas sempre apontando as pequenas melhoras também, assim. Então, um curso que a gente levanta, que ele não tinha noção, aí ele começa a reduzir isso. Então, esses pontos que a gente vai sempre trazendo também para ele já sentir essa mudança na gestão, sabe? Na rotina também. Entendi. Porque a gente tem que lembrar que dinheiro é um tema muito sensível, Sim, bastante. né? E não, bem como você disse, nós não tivemos educação financeira, nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. E aí a gente né, cresce, vira adulto, começa a trabalhar, começa a fazer um monte de coisa e a gente continua, tipo assim, eu recebi, eu paguei as contas, isso é suficiente. E a gente, uma hora, vê que isso não é suficiente, né? Você precisa ter reservas, você precisa ter retorno, enfim. A gente também, a gente fala que a gente é um CPF, né? A gente fala que a gente é um CPF, mas a gente é um grande CNPJ. A gente também é uma empresa que, né, precisa de várias coisas, de vários processos. E então, eu vejo que o empresário, ele já vem com essa ideia. Então, ele não teve uma educação, e daí como que ele vai conseguir fazer tudo isso dentro da empresa? Eu queria saber como que você faz com que ele não veja isso de uma forma tão burocrática. Porque você está falando de processo. Se eu ficar burlando processo, não vou ter resultado. Se eu ficar dando jeitinho brasileiro, o negócio continua na mesma, vai né? continuar na mesma. Então, como que você desmistifica isso para ele? Porque para ele não continuar achando que o negócio é tão burocrático. Até pegando um gancho no que você falou, grande parte dos nossos clientes, de todas as empresas que a gente conhece, é sempre o histórico de ou meu pai tinha esse negócio e agora eu estou assumindo, então eu não sei nada, né, do negócio, estou pegando agora, vou aprender a vender esse produto, a comprar. Ou então, a vida inteira eu só fiz isso. A vida inteira eu tive uma oficina mecânica, eu tive uma loja de roupa. Então, eu sei vender roupa, eu sei, né, consertar carro. Não sei olhar para finanças. Então, a pessoa, de fato, ela nunca teve contato, a maioria delas, né? E é sempre, quando as finanças da empresa estão bagunçadas, olha no pessoal, é igual. Ou pior, né? Porque mistura, enfim. Então, eles não têm, nunca viram essa necessidade ou nem aprenderam mesmo. E aí, o que a gente gosta sempre de levar foi isso que eu falei desses pequenos processos. Então, por exemplo, teve um cliente essa semana que a gente levantou. A gente tem 3 meses que estamos atuando lá com eles. E aí, está implantando, então estão ajustando o financeiro, a rotina da menina que faz o financeiro lá. Só que aí ela já está assim, não, eu estou lançando, não mudei nada na minha rotina, né? E aí, quando que vai ser essa mudança? Quando que eu vou começar a ver mais dinheiro? Aí a gente foi levantando alguns pontos. Então, por exemplo, no diagnóstico que a gente faz inicial, a gente levantou que ela tinha um alto valor de descontos que eram dados. O que é esse desconto aqui? Não sei, só é lançado como desconto.
Aí faz parte da consultoria desmembrando. Falei, então, sua tarefa do próximo mês é lançar numa planilha tudo que sai de desconto e separa. Aí tem desconto da família que vai lá e consome, tem desconto dos funcionários que consomem lá também, e tinha um desconto de aniversário, que os garçons davam desconto lá de aniversário. Falei, mas o que é isso? É 3 mil de desconto de aniversário todo mês. É isso mesmo? Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí foram ver com os garçons, falaram, proibido dar desconto sem consultar o gerente. Aí, de um mês para o outro, baixou para R$600. Então, saiu de 3 mil de desconto para R$600. Aí, a gente vai mostrando esses pontos. Falou, ó, você já economizou aqui esse valor. Mesmo que você já não está tendo um resultado extraordinário lá no final do mês, esse valor aqui já parou de consumir, né, do seu caixa. Porque agora você está recebendo mais. Por mais que você continue vendendo igual, está recebendo mais porque não está dando desconto. Então, a gente vai mostrando esses pequenos pontos de melhoria para ele, sabe? Que às vezes vai ser nesse ponto que era, entre aspas, invisível. Às vezes vai ser na rotina que agora ele está fazendo melhor. Ou, de fato, sabendo, né? Ou antes você não sabia para onde estava indo seu dinheiro, estava ruim. Agora continua ruim, mas você sabe onde que está o gargalo e como que a gente vai melhorar. Então, a gente vai sempre levando muito na prática do dia a dia, assim, sem falar muito uma matemática, números, enfim. A gente tem a DRE que a gente mostra, mas eu vou lendo a empresa dele ali. Você faturou mais porque você fez essa ação, né? Isso aqui por causa desse item, disso que aconteceu. Para que ele não fique preso nesses termos também, sabe? Muito padrão. Uhum. Vocês atuam em toda a situação financeira da Sim. empresa. Digo assim, é que você estava dando esse exemplo aí, ele vendeu, então isso impacta em meta de quanto que ele vai querer vender. Até nisso, você vai ver tudo. Uhum. Porque o quanto que ele quer, para o quanto que ele vai chegar, para ele também se adequar a isso, porque às vezes ele tem, sei lá, às vezes ele tem metas que ele não vai alcançar e isso pode frustrar no processo. Então, você consegue visualizar todas essas coisas que influenciam para ele chegar no resultado que ele quer. E o plano de ação também, que é algo que a gente busca muito lá. Então, tem a meta lá, é vender X mil, mas como que você vai fazer isso? Se hoje você não está vendendo, como é que você vai desdobrar isso com os seus vendedores, internamente? Como é que isso vai acontecer? Aí ele trava, assim, geralmente eles travam nessa hora. Vamos desdobrar aqui junto. Quais ações você vai fazer? Lista aí para mim. E aí eles vão fazendo e a gente vai acompanhando. Foi feito? Não foi feito? Então, isso também ajuda eles a sentir esse desenvolvimento. E, às vezes, eles já começam a reunir assim, não fiz nada que eu tinha que fazer. Aí, vou melhorar esse mês, mas mês passado eu não fiz nada. Não, beleza, então vamos só ajustar os prazos, mas as tarefas continuam as mesmas. Que aí eles já vão sentindo que eles têm que ter essa ação também, sabe? Aí eu fico assim, meio aqui no atendimento, eu fico pensando, como que vocês constroem essa SLA, né? Tipo, o que é a sua entrega, o que é a entrega do cliente. Porque quando a gente estava falando aqui, né? Como que você consegue criar essa relação de confiança com o cliente, isso é muito importante. Porque ele não pode, uma hora ele tem que deixar de achar que você é chata. Que você fica só pedindo as coisas. Eles vão gostar de mim, né? Que eles vão gostar de você, exato. Mas isso é bom, porque lá na frente ele vai ver que foi o melhor investimento que ele pode ter feito no negócio dele. Agora, como que você consegue, né? Qual que é talvez um desafio aí de fazer com que ele entenda o que é dele, o que é seu. Porque não tem cliente que acha que você vai fazer tudo? Sim. Eles acham que a consultoria vai entrar, vai lançar a salvação do financeiro. Vai vir com a varinha lucro, vai, tipo, pronto, exatamente. vai estar resolvido. Exatamente. Tem muitos que vêm até com essa ânsia por isso mesmo. Eu não dou conta, então façam para mim, né? E aí a gente tem que mostrar que, olha, eu vou te ensinar a fazer o processo. Você vai aprender a ser gestor. Que aí é o que essa mudança até de cultura deles mesmos, a pergunta que eu faço no diagnóstico. Você tem tempo diário para olhar, fazer a gestão da sua empresa? Não tenho. Eu estou apagando incêndio, funcionário que está faltando, tem que ir lá olhar fornecedor. Não, quem tem? Eu estou até curiosa. Quem é que tem, tá? Exatamente. No começo, ninguém tem. Ninguém tem. E aí, o que a gente faz? A gente torna as nossas reuniões esse momento. Que é obrigatório, ele tem que participar da reunião, senão não avança também. Sim. Então, ela falou, beleza, então pelo menos de 15 em 15 dias você vai ter 1 hora na sua semana para falar sobre gestão.
A lógica é que você faça isso sem a gente também, mas a grande maioria precisa desse apoio no começo, né? Tem muitos que já fazem, agora quem já está com a gente há 2 anos, 3 anos desde quando a gente começou, já tem isso, assim, virou rotina mesmo de olhar para esse número, de mandar mensagem até antes da reunião, falando dos indicadores, mas a gente ensina esse processo de cultura mesmo. E aí, nesse momento, a gente vai separando, falou, ó, você é gestor, né? Agora tira a capa ali do vendedor, do comprador, do RH. Agora aqui você é só gestor, por enquanto. Então, vamos falar de gestão. E aí a gente vai listando, né? De fato, falou, olha, eu preciso das informações. Eu não consigo gerar as informações para você. Então, eu não consigo fazer conciliação bancária. Eu não consigo tirar o relatório de vendas. Eu não consigo pegar essas informações. Eu preciso que você me mande. Às vezes a gente até consegue, mas a gente vai passando para que ele tenha esse tempo de olhar para a gestão, senão ele também vai, igual você falou, ele vai deixando para a consultoria. E aí a gente vai alinhando, falou, o relatório que você mandou, esse aqui está faltando isso e isso. Conserta. Ou muda essa rotina de lançamento, que assim vai ser melhor para a gente visualizar. E aí, desde o começo, a gente vai ensinando que ele tem que ser o input de dados para que a gente analise os dados. E aí ele já vai entendendo que, né, se ele manda o dado de uma forma equivocada, a análise também vai ficar equivocada. Então, não vai fazer sentido. E, junto com isso, a gente vai melhorando esse processo que é dele. E aí ele vai entendendo que ele precisa lançar, ele precisa ter rotina, ele precisa melhorar os lançamentos também. Então, categoria e essa parte de rotina de conciliação bancária mesmo. Sim. Ele tem que melhorar porque a gente vai, entre aspas, só analisar, né? Então, essa parte do fazer... Aí a gente sempre vai deixando muito claro que é com ele ou com quem está lá com ele, administrativo. Treinamos as pessoas também do administrativo para fazer, né? Para que ele tenha essa responsabilidade também e para que o número venha correto, de certa forma, né? E até uma coisa aqui que me veio na cabeça, se você não faz esse processo mesmo, eu vejo que os clientes eles podem te ver como muleta. Né? Tipo, se apoia realmente em você para ter resultado, para esperar o resultado, né? Para querer que as coisas aconteçam, né? E, tipo, fiquem totalmente dependentes, né? E pelo que você estava me falando, não é isso que você constrói. Exatamente. No começo da Power, a gente tinha muito esse problema mesmo. Por quê? A empresa era nova, então a gente, né, precisava fidelizar clientes, né? E volta no atendimento também. Então, assim, não consigo fazer isso. Não, a gente faz aqui para você, só esse mês, tá? Esse aqui não tem tempo de fazer? Não, vamos fazer aqui, então pode mandar que a gente faz. E aí a gente viu que muitas vezes o cliente já ficava assim, não está evoluindo, não. Eu estou sentindo que não está evoluindo. Falei, mas como assim? Nós estamos fazendo, está todo mundo aqui atarefado, a equipe inteira cheia de ações, e ele não estava sentindo que estava evoluindo. Então, a gente foi melhorando esse processo também para ser, de fato, né, os dois trabalhando juntos. Então, a gente auxilia, mas ele que vai fazer, para justamente a gente conseguir até ter o nosso tempo de análise, né? Senão eu perco meu tempo de análise para fazer a operação dele e ninguém analisa. Aí eu não entrego, de fato, o que a gente propôs a entregar também, né? É uma coisa curiosa só, tá? Se você não puder responder, eu vou entender. Mas existe aquele cliente que ele vem, aí ele fala que ele vai fazer tudo, aí de repente ele fala que não está resolvendo nada e vai embora, aí depois ele volta com um negócio muito pior. Você já passou por isso? Porque eu sei que cliente tem todos os aspectos. Mas você já passou por alguma situação dessa? Já, vários, né? Sério? A gente já tem muitos assim que falam, não, agora eu vou fazer sozinho, eu entendi como funciona, pode deixar que eu vou fazer sozinho. Nunca mais fez. Porque muitos falam assim, eu gosto da Power porque a Power me cobra. Ela tá ali todo mês pedindo, e aí, você já fez isso? E aí, você mandou aquilo? Se eu não tiver o CES, eu não vou fazer. E já aconteceu muito, né, dos clientes ou falarem, né, tipo assim, agora eu faço sozinho, já entendi como é que funciona, beleza, eu vou fazer. E aí, como é que tá o andamento? Nunca mais. Olhei pro meu DRE, nunca mais lancei nada no sistema, parei ali. E aí tem uns que voltam, de fato, outros que a gente acompanha, porque continua a parceria de certa forma também, né? A gente vê que parou ali e ficou. Justamente por essa questão de ter alguém cobrando, acompanhando também, que eles sozinhos não fazem, né? Entra na rotina lá da operação e não conseguem continuar sozinhos. Entendi. E o que hora que você vê que o cliente, ele mesmo percebe, sem você ter que ficar mostrando e falando, que aquela dor que ele tinha foi, o remédio fez efeito, né? Porque você traz um remédio ali, né? Para aquela dor dele de, tipo,
tipo, eu não quero falar de finanças, mas eu já sei tudo, eu controlo do meu jeito. E aí você vem, né? Ele fala, então vocês vão me ajudar nisso, tá? Mas aí ele vem, isso é um trabalho muito difícil. Eu vejo que é um trabalho muito difícil porque impacta numa questão muito cultural. E quando que você vê que esse cliente fala assim, nossa, fez efeito a dose do remédio, né? Tipo, agora ele consegue falar disso. Tá fluindo, né? Isso. Isso é legal porque cada um é de um jeito. Cada empresa ou cada tipo do perfil da pessoa também, né? Tem uns que, às vezes, já chegam na reunião assim, já sei que esse mês eu tive prejuízo, tá? Porque eu já vi, por causa disso e disso, estou fazendo essas e essas ações, tá bom? Eu falei, que ótimo, maravilha. E aí já tem outros que já vão em pontos mais específicos que eram a principal dor. Então, por exemplo, teve um que entrou com a gente que a meta dela com a consultoria era conseguir pagar o imposto. Porque ela não pagava, estava cerca de uns 18 mil, e ela falou, nunca me sobra dinheiro para pagar o imposto. Então, se não sobra, eu vou postergando o que não me cobra. Eu tenho que pagar funcionário, senão não vem trabalhar, eu tenho que pagar fornecedor, senão não tem mercadoria. Vou deixar de pagar o imposto, né? Porque o governo ali, depois eu renegocio, tá tudo certo. Ela falou, mas eu quero andar direitinho, minha meta é conseguir pagar o imposto. Aí foi em 2 meses, assim, mostrando que, por que você está sem dinheiro? Seu dinheiro está sobrando aqui, está faltando a organização do seu fluxo de caixa mesmo. Falou, a verdade. Aí, no mês, ela já voltou, já paguei imposto esse mês certinho, tá? E tô fazendo agora todos os meses. Glória a Deus. Então, assim, é uma luz que parece que eles estão ali, estão no dia a dia, né? Na rotina mesmo, que eles não conseguem parar até para ver. Opa, por que eu tô errando aqui? E é o que a gente traz. Aí, eu vejo muito que eles têm essa virada quando eles já chegam na reunião assim, esse aqui eu já fiz, esse mês eu já paguei imposto, esse mês eu já sei que eu fui bom, ou que eu não fui, enfim. Quando eles já conseguem analisar isso sem a gente estar falando ali, sem precisar da reunião para a gente mostrar, você está ruim aqui, melhora isso. No dia a dia, eles já vão linkando com o que a gente fala, com o que a gente conversa, aí na reunião eles já chegam com plano de ação. Acho que é o melhor dos mundos, assim, dessa evolução também, sabe? Entendi. E o que você visualiza que, assim, para quem está ouvindo, né? Pequena média empresa, não? Pequena empresa. Isso, pequenas empresas. Pequenas empresas. Que, olha, se você chegou nesse ponto, tá na hora de você falar comigo. Qual que é esse ponto? Que as pessoas, tipo, nossa, eu tenho que falar com a Dai. Então, a gente fala que a gente é para qualquer momento, né? Então, é igual marketing. Se eu estou vendendo um pouco, eu tenho que ter um marketing. Se eu estou vendendo bem, eu também tenho que ter um marketing, né? Então, segue nessa mesma linha. Se eu estou indo bem, eu preciso da consultoria para quê? Eu quero abrir outra loja, eu quero investir esse dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro, enfim. Então, a gente fala que nunca é um momento certo de estar na consultoria, né? Sempre tem que ter uma consultoria. É igual o psicólogo agora, né? Terapia tem que fazer sempre. A gente ama a Dai. Tá obrigada. Merchan da terapia, Verdade, né? Do psicólogo. Né? Psicólogo na vida das pessoas. É igual terapia. Tem que fazer, tem que acompanhar. Então, a gente fala que a consultoria é a mesma coisa. Sim. Porque ela é algo que é, de fato, de um acompanhamento, né? Mas, nem todo, né? Igual a gente falou, é de cultura, ninguém se preocupa se está bem, se está sobrando dinheiro, se está entrando dinheiro, se estou pagando tudo. Eu não vou me preocupar com o meu financeiro. Geralmente vem quando está precisando. Então, a gente sempre fala que é o momento de quando você não sabe, de fato, para onde está indo seu dinheiro. E é uma coisa que a pessoa vai ver o impacto no negócio e na vida pessoal dela. Também. Porque você falou lá na frente, né? Tipo, quando você vai ver, tá tudo embolado. Tem boi na linha, né? Exatamente. Tipo, vem com uma história, mas na realidade é outra. Sim. Então, porque não tem jeito de se dissociar, ainda mais o pequeno negócio, né? O pessoal do profissional, ele embola muito ali, principalmente no início. Né? Eu já tenho 11 anos de empresa. Nossa, eu lembro lá do início, Jesus céu, era um samba. Ainda mais porque eles são sozinhos, né? Exato. Às vezes é uma pessoa para resolver todas as esferas da empresa que ele vai olhando o que está pegando fogo, né? Um ele vai lá, apaga um incêndio aqui, outro ali, aí ele vai fazendo isso. Não tem a organização para, de fato, a gestão, né? Olhar com calma, pensar em indicador, ele não quer pensar nisso. Ele quer ir lá cobrir o funcionário que faltou, ir lá aumentar a venda, ir lá conversar com o fornecedor. Ainda mais quando você está começando, eu falo assim, nos primeiros anos, o primeiro, segundo ano, que tipo, você quer que o dinheiro entre, você quer pagar a conta, você quer mais cliente, então você precisa atender. Então, entre você atender e entregar, poxa, você não vai parar lá 1 hora para ficar
lançando, né? Qualquer tipo de venda, entrada, saída, beleza. Então, é confuso, chega a ser confuso, né? E não tem ninguém que vai chegar no ombro, né, desse novo empresário e vai falar assim, ei, vamos lá, vamos aprender a fazer direito? Até ele se dar conta disso, já passaram muito tempo. Então, assim, o que você deixa de uma grande dica para as pessoas, né? De um alerta, de um sinal, de um conselho? O que você falaria, assim, para essas pequenas empresas? Olha, eu vou falar, né, sempre a parte chata. Então, façam a parte chata. Lancem, né, porque até nas finanças pessoais mesmo, né, como a gente atua nessa parte financeira, né, sempre vem também minhas finanças pessoais, como é que eu faço? Às vezes, até quem não tem empresa mesmo, tem que lançar. Para você saber onde que você tem que melhorar, você tem que saber como que você está hoje. Se você não lança, se você não sabe quanto que entra e para onde que esse dinheiro sai, você não consegue tomar decisão nenhuma, assim, né? Com certeza. Então, se você não está sabendo para onde que está indo o dinheiro, se você está gastando mais com fornecedor, se você está gastando mais até no seu próprio pessoal, se a sua estrutura administrativa está muito alta, você não consegue tomar decisão. Então, acho que a principal dica é comecem a lançar, façam a parte chata, que aí você vai ter insumos mesmo para conseguir tomar decisão, para conseguir melhorar, e isso vira rotina também, né? Não postergue, né? Não negligencie essa parte, porque ela é muito importante para qualquer empresa que quer ter um financeiro mais organizado. E tem mais um ponto aqui que eu estou lembrando. Não ter vergonha, né? Sim. A gente não falou, né, disso. E eu lembrei agora dessa questão da vergonha. Não ter vergonha de falar que você não sabe. Não ter vergonha de falar de um tema que é difícil. E assim, a gente não nasceu sabendo. Assim como vários outros que a gente foi aprendendo e desenvolvendo durante a vida, né? Exatamente. E até assim, acontece muito de um sócio, às vezes ele tem vergonha, ele cuida do financeiro, entre aspas, né? Tem vergonha de falar para o outro sócio que colocou a empresa numa situação de dívida, numa situação que está faltando caixa. Então, até nisso nossa, sou um péssimo gestor porque minha empresa não está dando resultado, porque minha empresa não está sobrando, não está gerando lucro. Até nisso, assim, né? Ter a consultoria é até justamente para te ajudar a melhorar isso, né? Sim. Então, é um ponto positivo quem busca por isso, né? E, de fato, não ter vergonha de falar disso, de abrir isso. Acho que quanto mais você abre essa questão financeira, mais você melhora. E muitas pessoas têm essa dificuldade de falar do financeiro, falar quanto ganha, falar quanto que tira da empresa, falar quanto que a empresa está devendo. Nossa, isso é um tabu. Mas se você não fala, você não consegue ir pensando em soluções, em ações para melhorar. Tem que começar a entrar nisso de fato. Incomoda, né? Mas se não começar também, vai ficar o problema vai estar sempre ali. Verdade. O Dai, como que as pessoas te acham? Que agora, assim, até eu quero ser o seu cliente. Ótimo, ótimo. Como que as pessoas te encontram? Como que as pessoas, né, veem você? Eu vejo que você faz uns vídeos lá super desembolada. Conta aí, onde você está na rede social? A gente está, grande parte, no Instagram e TikTok, né? Então, a gente faz esses vídeos de conteúdo para ensinar mesmo. É @PowerGestão. Então, podem procurar lá, que vocês vão achar. Tá minha carinha lá, então vocês vão encontrar fácil, né? A gente sempre solta essas dicas, vídeos também. Aí pode chamar a gente lá no direct, que a gente conversa também. Que ótimo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos esses contatos, porque a gente precisa realmente disseminar e fazer com que as pessoas, pelo menos, conheçam, né? Se não é esse o momento, pelo menos elas conheçam, que eu acho que isso é muito importante, né? Disseminar esse conhecimento também. E agradeço muito de você estar aqui comigo. Adorei a conversa, foi muito esclarecedor, muito fácil, tá vendo, gente? Assim, não é complicado. Não é complicado, a gente precisa falar, assim como qualquer outro tema na nossa vida, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, assim, te agradeço de coração. Fique à vontade para voltar. Pode deixar, vou querer. Obrigada, Carol. Imagina. E obrigada a você que ficou com a gente até o final. Ó, se inscreva no canal, deixa seu comentário, assista os episódios do Falando Cast. E já sabe, se precisar de uma internet aí para sua casa, para o seu escritório, para onde você precisar, é com a Implantar Telecom. Eu estou aqui mais uma vez nos estúdios InPlay. Até a próxima.